Olá pessoal, eu sou o professor Túlio, professor de Química do Grupo Alub Pré-Vestibular, e hoje eu estou aqui para falar da nossa segunda dica sobre o vestibular da UNB. Hoje eu vou falar de radioatividade. Bom, na radioatividade a gente analisa todos os radioisótopos. E o que são radioisótopos? Radioisótopos são isótopos, ou seja, são qualquer elemento que tenha um número atômico e massa que pode emitir radiação. A gente vai estudar que a UNB ela gosta de cobrar três principais tipos de radiação, que são as radiações alfa, as radiações beta e as radiações gama. Bom, de acordo com a primeira lei da radioatividade, todo decaimento de um nuclídeo ou de um isótopo, radioisótopo no caso, que seria um isótopo que emite radiação, ela pode se dar quando esse radionuclídeo ela emite, ou seja, ela vai liberar uma partícula alfa. E essa partícula alfa, de acordo com a primeira lei da radioatividade, ela tem massa 4 e número atômico 2. Então, toda vez que um radioisótopo emitir uma partícula alfa, essa partícula vai levar consigo 4 unidades de massa e 2 unidades de número atômico, deixando esse radioisótopo com 4 unidades de massa a menos e 2 unidades de número atômico a menos. Ou seja, ele vai se transformar em um outro tipo de isótopo, em um outro elemento químico. Então, toda vez que eu tiver emissão de partículas alfa, esse átomo que emitiu essa partícula, ele vai deixar de ser esse tipo de elemento químico e vai se transformar em outro elemento químico, porque houve uma mudança no número atômico. Então, toda vez que houver uma mudança no número atômico, não se esqueçam que muda também o elemento químico, já que o número atômico é como se fosse a identidade de tal elemento químico. Bom, e de acordo com a segunda lei da radioatividade, ela fala sobre as emissões de partículas beta. As partículas beta, elas são partículas que não têm massa e têm um número atômico menos 1. Ou seja, toda vez que houver um decaimento de um radionuclídeo, esse radionuclídeo, quando emite essa partícula beta, ele vai aumentar em sua massa uma unidade. Não, corta aí, errei. Beleza, então quando esse radionuclídeo emitir uma partícula beta, ele vai aumentar em uma unidade o seu número atômico, enquanto a sua massa vai permanecer inalterada, já que essa partícula beta, que é um tipo de radiação, ela não possui massa, e ela possui número atômico menos 1. Bom, ela se parece com um elétron. Então a gente tem aqui, no caso, um elétron saindo do núcleo do átomo que emitiu essa radiação. Isso provém do nêutron. O nêutron, quando ele é partido, nesse caso de emissão de radiações beta, quando o nêutron é partido, ele vai ter uma partícula, um elétron saindo do núcleo do átomo e um próton permanecendo no núcleo do átomo. Como permanece um próton, a massa dele vai permanecer inalterada, a massa desse radionuclídeo. E com a emissão de um beta, agora como ele tem um próton a mais, ele vai ficar com um número atômico a mais e sua massa permanece inalterada. Bom, essas são as duas principais leis da radioatividade. Agora a gente tem uma terceira partícula, que a gente chamaria assim, mas na verdade é a partícula gama. Nós chamamos de partícula, mas essa partícula gama ela é uma onda eletromagnética. E ela vai sair do núcleo do radioisótopo apenas para aumentar a sua estabilidade. Ou seja, essa partícula gama ela não possui nem massa e nem número atômico. Então ela não vai alterar em massa ou em número atômico esse radioisótopo. Mas na verdade essa partícula gama ela vai ser liberada para que esse radioisótopo fique mais estável. E lembrando só, pessoal, essa radioatividade, a gente está falando de emissões de partículas a partir do núcleo do átomo. Então não vamos confundir emissões radioativas com partículas da eletrosfera. A UNB ela gosta de cobrar da seguinte forma: na eletrosfera foram emitidas partículas betas, já que essas partículas betas se parecem com elétron. Não, está errado. As partículas betas, assim como as alfa e as gamas, elas provêm do núcleo do átomo. Bom, pessoal, essa foi a minha segunda dica sobre radioatividade. E não deixem de acessar as outras dicas nos canais do Alub no Facebook e no Twitter.